Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje vou ensinar você a fazer um bom planejamento da redação e finalmente conseguir escrever bem. Muitos têm me pedido este vídeo, então vamos lá. Primeiro passo é escolher o assunto sobre o qual quer escrever. É claro que em vestibulares, Enem, concursos públicos, a banca examinadora já indica um tema. Por isso, sua preocupação deve ser sobre o conteúdo que vai escrever, já que é necessário ter conhecimentos para poder redigir bem. Pois bem, vamos escolher um tema para iniciar nossa redação de hoje? Eu escolhi falar sobre redes sociais. É um tema bem atual e relativamente fácil para começar. O segundo passo é delimitar o assunto. Você notou que quando se fala em redes sociais, sabemos que é um assunto que abre inúmeras possibilidades e geralmente temos no máximo 30 linhas para escrever. Por isso, se a banca examinadora não indicar delimitação, ou seja, os aspectos que você tem de abordar, você mesmo tem de delimitar. Em nossa redação de hoje, nós vamos falar sobre os prós e os contras no uso das redes sociais. É importante ressaltar que você pode abordar os dois lados do assunto, mas não pode ficar neutro, em cima do muro. No final, é importante ressaltar na conclusão um dos dois lados. Então, definimos nossa delimitação. Nós vamos escrever hoje sobre os prós e os contras no uso das redes sociais. Bem, escolhido e delimitado o assunto, vamos ao terceiro passo, a fixação de um objetivo. Para tudo na vida, nós precisamos fixar um objetivo, uma meta, não é mesmo? Então, na redação não é diferente. É bom que você fixe seu objetivo de acordo com o assunto delimitado. Escreva em qualquer cantinho da folha, mas não deixe de fixar seu objetivo. É ele que não vai deixar você fugir do assunto, o que pode acarretar até uma eliminação. Nosso objetivo, então, será qual? Mostrar que as redes sociais podem apresentar malefícios e benefícios aos usuários. O passo seguinte, o quarto, é fazer um levantamento de ideias, o que chamamos de tempestade de ideias. É nesse momento que você vai fazer uma lista de palavras e ideias sobre o assunto. Você não está perdendo tempo. Pense que ao fazer essa lista, está se ajudando, criando um banquinho de palavras e até de ideias para serem usadas durante o texto. E isso vai fazer a diferença. Então, quando eu penso em malefícios das redes sociais, vem à minha mente o quê? Notícias falsas, quebra de privacidade, golpes, perda de tempo. Mas quando eu penso em benefícios das redes sociais, o que vem à minha mente? Rapidez e eficiência na comunicação, entretenimento, facilidades no cotidiano, reencontros, amizades. Poderia pensar muito mais, mas está bom assim. Vamos continuar? Agora é o quinto passo. Não saia daí, pois estamos quase terminando. Bem, agora vamos organizar o nosso esquema de ideias, a forma como vamos estruturar nosso texto. Vamos começar pelos malefícios e depois citar os benefícios, uma vez que, apesar dos inúmeros aspectos negativos, eu quero ressaltar os aspectos positivos das redes sociais. Por isso eu coloco por último. Nesta hora, é importante que você se lembre de que a redação apresenta uma estrutura, lembra? Introdução, que é o primeiro parágrafo, em que você apresenta a tese, que será defendida no texto, e cita as ideias que serão desenvolvidas na redação. Depois vem o desenvolvimento, que são o segundo e o terceiro parágrafos, nos quais faz suas argumentações para defender seu ponto de vista, que já foi apresentado lá na introdução, e finalmente a conclusão, em que há o fechamento das ideias introduzidas e desenvolvidas. A conclusão é que vai amarrar as ideias e mostrar ao seu leitor o fechamento da sua linha de raciocínio. Nada de introduzir um assunto, desenvolver outro e concluir com ideias que nem foram citados.
Tudo tem de estar interligado. Se você tem dúvida, assista aquele vídeo sobre estrutura da redação. Tá tudo lá, bem explicadinho. Também não deixe de assistir ao vídeo sobre o parágrafo padrão dissertativo. Você também vai gostar muito. Bem, agora que nós escolhemos o assunto, delimitamos, fixamos um objetivo, fizemos uma tempestade de ideias, agora nós vamos passar para o esquema da redação. É claro que eu não posso colocar de imediato todas as ideias que eu tive na hora que eu trabalhei com a minha tempestade de ideias, né? Que a gente chama também de brainstorm em inglês. Então, eu escolhi as principais. Nosso esquema ficará assim. Veja aqui ao lado. Contras, divulgação de notícias falsas e golpes aplicados nas redes sociais. E os prós? Rapidez e eficiência na comunicação e entretenimento. Notem que em cada parágrafo do desenvolvimento eu abordarei 2 ideias, pois é o suficiente. Não adianta citar um monte de ideias e não ter condições de desenvolvê-las com qualidade. Passamos para o 6º passo, que é a elaboração da redação. Vou mostrar para você como eu elaboraria a introdução de uma redação com o assunto e a delimitação que escolhi. Não sabe por onde começar? Isso é muito comum. Mas se você fixou um objetivo, já tem praticamente a sua tese elaborada. Lembra que o nosso objetivo era mostrar que as redes sociais podem apresentar malefícios e benefícios aos usuários? Então, sua tese tem de indicar ao leitor o que será abordado no texto e até a linha de raciocínio que será seguida. Deve ser curta, objetiva e ter no máximo 2 linhas. Na estrutura do parágrafo é o que chamamos de tópico frasal. A tese de nossa redação será a seguinte: as redes sociais podem apresentar malefícios e benefícios aos usuários. Simples assim. Se você fixou um objetivo, já tem a tese do seu texto. Como você tem de escrever no máximo 30 linhas, faça cada parágrafo com pelo menos 7 linhas. Ou seja, como são 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, você já tem aí 28 linhas no mínimo para escrever. Vejam como ficou nosso parágrafo de introdução. As redes sociais podem apresentar malefícios e benefícios aos usuários. Por um lado, causam prejuízos, tanto por meio de divulgação de notícias falsas, cujo objetivo é exercer má influência e denegrir moralmente inúmeras pessoas e instituições, quanto pela aplicação de golpes, crimes virtuais que afetam financeiramente as vítimas. Por outro lado, podem beneficiar de várias maneiras, entre elas proporcionar rapidez e eficiência da comunicação, assim como ser uma forma de obter entretenimento em um mundo cada vez mais desigual. Agora fica mais fácil continuar a escrever, pois é só elaborar um parágrafo especificando melhor os malefícios, dando exemplos e usar outros artifícios da argumentação e elaborar outro parágrafo ressaltando o lado bom das redes sociais. Além, é claro, de elaborar uma boa conclusão. Agora vamos passar para o desenvolvimento do texto. O primeiro parágrafo do desenvolvimento ficaria assim: quanto aos prejuízos causados pelo mau uso das redes sociais, podem ser ressaltados 2 pontos. Em primeiro lugar, a divulgação de mentiras por meio de notícias falsas, que tem por objetivo lesar a reputação de pessoas e instituições, além de influenciar negativamente em várias questões. Em segundo, pela aplicação de crimes virtuais por meio de golpes cada vez mais bem elaborados e que prejudicam principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos. O segundo parágrafo do desenvolvimento, em que eu abordarei os aspectos positivos das redes sociais, ficará assim: no que se refere aos benefícios das redes sociais,
não se pode esquecer de alguns aspectos, entre eles a agilidade e a eficácia na comunicação, o que implica mais acesso a informações e muita comodidade em nosso dia a dia. Além disso, as redes sociais têm propiciado mudanças significativas nos relacionamentos pessoais e aproximado familiares e pessoas de mesmo interesse em diversos assuntos. Não se pode deixar de citar que a área de entretenimento também sofreu transformações positivas, o que tem ajudado os usuários de muitas formas. Agora é a hora da conclusão. Você já sabe que uma boa conclusão é essencial para fechar as ideias. Por isso, você tem de reafirmar a tese apresentada lá na introdução e indicar saídas realistas para o assunto. Nossa conclusão ficará da seguinte forma: portanto, apesar de haver prós e contras no uso das redes sociais, os benefícios são muito maiores. É necessário que as pessoas se conscientizem de que devem usar bem a rede mundial de comunicações sem prejudicar ninguém e que haja punição exemplar àqueles que causem danos a terceiros. Entretanto, sabe-se que as redes sociais vieram para ficar e transformar o mundo. Por isso é essencial que sejam usados de forma adequada para que propiciem o bem-estar social tão almejado por todos. Terminamos nossa redação.